Você é maior do que imagina. Meu nome é Pedro Fujiwara e eu te auxilio a entrar em contato com o divino que habita em você através do poder da sua mente. Hoje o assunto é um pouco mais diferente do que aquilo que eu costumo trazer para vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre o ser humano e as nossas capacidades, aquilo que a gente é capaz de fazer. Ao longo da nossa vida, desde criança, nós somos colocados em caixas. Sim, nós somos colocados em padrões de comportamento, em padrões de sentimento, para se adequar a determinada situação, para se adequar a determinado relacionamento, para se adequar na sociedade. E tudo isso acaba limitando a gente e a gente perde noção de quem a gente realmente é, porque a gente vive tentando se adequar àquilo que as pessoas querem que a gente seja, aquilo que a sociedade espera que a gente seja. Os cientistas já provaram que a gente usa apenas 10% da nossa capacidade cerebral. Então, do nosso cérebro, apenas 10% a gente usa. E por que isso acontece? Porque a gente fica focando a nossa atenção no mundo externo, naquilo que a gente consegue ver e controlar, sendo que o nosso maior poder está em não ter o controle, em se abster do controle. Quando a gente abre mão do controle, a gente permite que o universo atue em nossas vidas em infinitas possibilidades. Desde que a gente mantenha um padrão de pensamento e comportamento positivo, que seja nutritivo para o nosso ser, com toda certeza, o universo proverá as nossas vidas de maneiras muito inesperadas. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui para vocês. Uns meses atrás, eu entrei em contato com a vice-presidente da Nipo aqui de Campinas, a Graciana, e propus para ela da gente fazer uma palestra falando sobre o poder da mente. E recentemente ela entrou em contato comigo, agendando essa palestra e tudo mais, e ela está tomando uma dimensão muito maior do que eu estava imaginando. Ou seja, está muito maior do que aquilo que a minha expectativa estava trazendo para mim. A partir do momento em que eu comecei a deixar de ter controle sobre essa situação e deixar que o universo traga o melhor para mim, ele está fazendo com que esse momento da palestra em si seja muito mais grandioso do que aquilo que eu estava querendo para mim, do que aquilo que eu estava imaginando para mim. E isso é você deixar de ter o controle. Uma vez conversando com um cliente meu, eu disse para ele o seguinte: a melhor forma de você ter controle da sua vida é você deixar de ter controle, deixar as coisas fluírem, deixar a água passar por debaixo da ponte. Muita água passa e você apenas precisa estar atento para você fisgar o peixe, para você poder aproveitar da situação ideal para você. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês é sobre um projeto novo que eu estou fazendo. Além de trabalhar com terapia quântica atendendo os meus clientes e também fazendo as minhas mentorias, eu abri para o universo que venham oportunidades diferentes em minha vida e de fontes financeiras diferentes, diversificadas. Eu deixei de focar a minha atenção apenas em atendimento de sessão e atendimento em mentoria e abri, falei, universo, traz para mim aquilo que for o melhor para mim, que esteja muito mais alinhado comigo. Vocês conseguem perceber o quão grande nós somos? Isso é apenas um pequeno exemplo daquilo que nós podemos fazer. Quando a gente abre mão de ser quem a gente pensa que é e começa a desconstruir aquilo que o ego acha que nós somos, começa a entender que a mente é uma ferramenta do ser, é uma ferramenta da alma, assim como o coração e o corpo, a gente começa a direcionar a nossa mente junto com o coração, que são as duas maiores ferramentas que nós temos para poder co-criar a nossa realidade. Se você tem assistido os vídeos que eu tenho feito aqui, vocês podem ver que eles estão seguindo uma sequência onde estão trazendo informações para que você possa entender e compreender como co-criar a sua realidade. E co-criar a sua realidade de forma consciente não é apenas mentalizar, é todo um conjunto da obra. É preciso limpar traumas, crenças limitantes, programações negativas, ou seja, todo aquele peso que a gente carrega no nosso dia a dia, que a gente aprendeu no nosso passado e que a gente fica replicando em nossas vidas, mesmo na tentativa de evitar aqueles erros, a gente acaba replicando eles. Quando a gente consegue trabalhar a energia e você consegue entender e compreender que aquilo ficou no passado e você consegue olhar para essas situações com um olhar muito mais calmo, muito mais empático, com leveza, e aquilo deixa de fazer mal para você, você deixa de carregar esse peso e aí fica muito mais fácil você focar a sua atenção no presente. E o presente é uma dádiva. Por isso que se chama presente. Quando a gente aprende a viver no presente e a gente olha para o futuro com entusiasmo, com expectativa positiva e se abre para as infinitas possibilidades. Na física quântica,
Nós já sabemos que o mundo é feito de infinitas possibilidades. E quando você aprende, compreende, começa a praticar e começa a perceber que quando você deixa o passado para trás, ressignifica aquelas energias, aquelas emoções e olha com um olhar muito mais calmo, muito mais tranquilo, com amorosidade para as situações difíceis que você passou, você consegue olhar a vida por uma perspectiva diferente e se permite se abrir para coisas diferentes, para as coisas inesperadas. E aí você começa a entender e compreender a grandeza do ser que você é. E quando nós começamos a fazer isso, nós começamos a utilizar além dos 10% da nossa capacidade cerebral. Para quem ainda não sabe, o nosso coração possui neurônios, cerca de 40 mil neurônios. Então o coração, junto com o cérebro, quando o coração e o cérebro estão trabalhando em sincronia, em congruência, alinhados, o seu poder de co-criar a sua realidade de forma intencional, de forma ativa e conscientemente é muito maior. Então, abra sua mente. Dê esse primeiro passo e procure uma terapia. Dê um jeito de ressignificar todas as suas dores. Converse com um mentor, uma pessoa que consiga te auxiliar a caminhar no seu dia a dia. Busque apoio também nas terapias holísticas, nas terapias quânticas, nas terapias alternativas. Existem várias e você pode se identificar mais com uma do que com outra. Existe o Theta Healing, tem o Reiki, tem terapia quântica, tem terapia prânica, tem constelação familiar, tem terapia floral, tem barra de axis, tem um monte de ferramenta holística que pode te auxiliar a ter um caminhar mais fácil, a deixar esse peso para trás. Porque é muito difícil, sim, você caminhar com todo esse peso que você traz na sua bagagem. É importante você se livrar desse peso extra. E quando você começa a fazer isso, você começa a compreender a grandeza do seu ser. Você é muito maior do que você pode imaginar. E se você quer aprender um pouco mais, entender mais sobre quem você é, sobre espiritualidade, esoterismo, poder da mente, lei da atração, lei da vibração, venha para a live que eu darei no dia 16/10 de 2024, às 20 horas, no horário de Brasília, aqui no meu canal do YouTube. Te vejo na live.